Oh, shalom, irmãos, que a graça de Cristo esteja convosco. Mais uma vez, o vosso irmão Noé convosco para podermos partilhar esta palavra do Senhor. A palavra é o que nos dá vida. Deus abençoe cada um de vocês. Se você estiver a comer uma torta de cereja, você encontrar uma semente, você não vai jogar a torta fora. Você simplesmente joga a cereja. Então, só porque talvez falei algo que você não acredita, não significa que toda a mensagem está errada. Você continua escutando até no fim e aquilo que for proveito, aproveita. O nosso tema de hoje é o ajuntamento dos eleitos. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar. Obrigado, Pai Celestial. Nós não nos cansamos de vir ao seu trono, porque nós somos encontrados vazios sem o Senhor. Somos encontrados sem peso, sem a tua presença. Estamos aqui, Pai, vindo no seu trono, render as nossas vidas a ti, pedindo, Pai, que o Senhor venha, desça, Pai, nesta hora, neste momento, e ajude-nos, Pai, ensina-nos, Pai. Abençoe, Senhor, a cada um, Pai Celestial. Conceda os lábios da pessoa que fala ao Rei da Glória. Usa ele como seu instrumento, Pai Celestial. E a todo irmão que ouvir, que escutar, que assistir, Pai, este vídeo, abençoe a este irmão, abençoe a sua família, abençoe a todos, o Rei da Glória. Obrigado. Ensine-nos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, teu Rei. Amém. É Lucas capítulo 17, versículo 37. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amados irmãos, onde há corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde há carne fresca, aí se ajuntarão as águias. Onde há o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ah, que bom! Que é este corpo? Que é este cadáver? Que é esta carne fresca onde as águias devem se ajuntar? Este cadáver ou este corpo é o Senhor Jesus Cristo. É o Jesus. Ele é o corpo. Por isso ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o corpo. Ele disse: Eu vos dou o meu corpo. O corpo do Senhor como um cordeiro. O corpo do Senhor Jesus Cristo como o cordeiro de Cristo que foi enviado para salvar, para redimir a nós pecadores. Senhor Jesus Cristo, este é o corpo. Então, ele como um corpo diz: onde está o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ok, então, como é que podemos saber que nós estamos ajuntados em Cristo? Porque o corpo é Jesus Cristo. Como podemos saber, não é, se estamos ajuntados em Cristo? Como podemos saber isso? Em João 1:1, ele diz: No princípio havia a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E essa palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Amados, lá no princípio havia a palavra. Não havia denominações, não havia grupos religiosos, não havia igrejas, não havia denominações, não havia igreja pentecostal, não havia igreja metodista, Assembleia de Deus, Mazione, essas coisas. Lá no princípio não havia nada disso. O que então havia lá? Era a palavra. É o que havia no princípio. Então, estando a palavra no princípio, esta palavra estava com Deus. Esta palavra era Deus, se fez carne, viveu no nosso meio. E esta palavra veio aos seus. A palavra veio a quem? Veio ao povo. A palavra vem. Jesus, quando foi enviado, ele veio para os seus. Mas o que aconteceu? Os seus o negaram. Negaram o quê? Negaram a palavra. Mas quem negou a palavra, irmãos? Não foram pessoas que não adoravam a Deus. Quem negou a palavra foram aqueles que se diziam doutores da lei. Pessoas que
ou adoravam a Deus todos os dias nas sinagogas, cantavam salmos lá. Estavam lá e até liam Isaías, quando dizia uma virgem conceberá. Estavam lá. Mas quando esta palavra veio para esses, eles não o aceitaram. Eles o rejeitaram. E a palavra diz o quê? Os poucos que o receberam, poucos, foram dados o poder de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que receberam a palavra. Não receberam o homem, não receberam o papa, não receberam o pastor, receberam a palavra. Estes foram dados o poder de ser chamados filhos e filhas de Deus. Amados, a palavra veio. Então, se a palavra veio, veio para quem? Se você nasce de Deus, você é filho de Deus. Quem nasce dele, quem nasce da palavra, você é filho de Deus. Filho de Deus, filho de cão é quem? É cão. Filho de gato, é gato. E filho de Deus, também um Deus em miniatura. Porque a palavra, quando vem em você, ela não muda. Irmãos, Deus dissemos que no princípio era o verbo, era a palavra. Ela nunca deixou de ser Deus. Mesmo quando veio no nosso meio, não deixou de ser Deus. A mesma palavra que estava com Deus, que era o próprio Deus, não deixou de ser Deus. Até hoje, essa palavra não deixou de ser Deus. Continua sendo Deus. E mesmo esta palavra, se vier em você, ela continuará sendo Deus. Quando entrar no seu coração, esta palavra, ela continuará sendo Deus. E se continuar a ser Deus, significa que você será um Deus em miniatura. Não será mais você, como Paulo disse. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu que falo, Ele que fala por mim. Não sou eu mais que ando, Ele que anda em mim. Por quê? Porque Deus, a palavra, desde o princípio era a palavra, que era o próprio Deus e que desceu no nosso meio, não deixou de ser Deus. E quando você a receber, ela não vai deixar de ser Deus. Quando você viver essa palavra estar em você, não deixará de ser Deus. Continua sendo Deus. Então, esta palavra, ou este ajuntamento, não é? Por que as águias estão sendo ajuntadas? Por quê? Onde há o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E nosso tema é o quê? O ajuntamento dos eleitos. Por que as águias estão sendo ajuntadas? Com que propósito as águias estão sendo ajuntadas? Irmãos, as águias estão sendo ajuntadas para se conservarem antes da ira chegar. Existe uma ira que está a vir. Deus vai zangar. Assim como ele zangou para aquele povo antediluviano, ele trouxe o dilúvio. Assim como ele zangou para o povo de Sodoma e Gomorra, e trouxe a ira sobre a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra. E ele ainda vai zangar contra a nossa geração. Ele ainda vai zangar por tudo que está a acontecer no mundo. E a ira virá. A ira de Deus vai descer. Esta terra vai ser destruída. Este mundo vai ser destruído. Não vai restar nem folha, nem raiz, nem nada. Será destruído. A Bíblia diz, o céu e a terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Então por que as águias estão sendo ajuntadas? Com que propósito as águias estão sendo ajuntadas? Elas estão sendo ajuntadas para se conservarem, para serem guardados, antes que a ira chegar. E por esta razão, escute aqui no livro, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olhem, quando eu disse, as águias estão sendo ajuntadas para se conservarem antes da ira chegar,
Então, aqui tem 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra assegurando os 4 ventos para que não assopre sobre a terra, até que cada um seja assinalado. Todos os servos de Deus, todos os eleitos, os 4 ventos não soprarão até que o anjo assinale os eleitos de Deus. Amados, primeiro é para conservar. É por esta razão que, antes do dilúvio chegar, Deus teve que ajuntar Noé e a sua família na arca. Era para o quê? Para se conservarem antes da ira chegar. O Noé pregou. O Noé entrou na arca antes mesmo da ira chegar. Ele entrou para o quê? Para se conservar, para guardar, para serem protegidos. Voltemos no Egito. Antes que a morte chegasse, antes mesmo que eles partissem para Canaã, eles primeiro foram juntados em Gósen. Foram juntados para serem conservados. A ira de Deus passou. O anjo da morte passou a matar todos os primogênitos. Mas todos aqueles que estavam conservados, eles estavam a salvos. Deus está a juntar o povo, está a juntar as águias para serem conservados antes da ira chegar, antes dos 4 ventos destruírem a terra, antes mesmo até que os eleitos sejam selados. Amados, o Deus nos ama. A palavra do tempo de Noé foi essa que salvou Noé e a sua família. Ele pregou, pessoas não creram nele, nem queriam lhe ouvir, mas aquela palavra que ajuntou, foi essa palavra, esta mensagem que ajuntou Noé e a sua família na arca, e foi essa que salvou a ele. Então, a palavra que tu recebeste, na qual estás ajuntado, é essa que te salvará. Imagina se a palavra que você recebeu, uma palavra de ideia de um pastor. Você acha que essa palavra vai te levar para o céu? Porque tem que ser a palavra. O pastor não tem céu. Quem tem céu é Deus. Se você usa a palavra do pastor, então eu não sei em que céu você irá. Porque talvez seja o céu do pastor e o pastor não tem céu, então você irá para o inferno. Mas a palavra que tu recebeste, a palavra verdadeira, a palavra genuína, aquela palavra do Pentecoste, é esta que te salvará. Imagina, até os animais foram esperados para entrar no dilúvio. Até o caracol eleito foi esperado. Até a caraça eleita foi esperada. O rato, o esquilo, a formiga eleita foi esperada para entrar na arca antes que o dilúvio apareça. É por esta razão que os 4 anjos estão a segurar os 4 cantos, para eu e você sejamos selados. Eu e você sejamos ajuntados. Não ser ajuntados no grupo de igreja, não para brincar de igreja. Sermos ajuntados pela palavra. É a palavra que nos ajunta. Não é o pastor, não é a igreja, não é a ideia de alguém, não é um credo, não é dogma, não é papa. É a palavra que nos ajunta para nos conservar. Depois seremos selados para nós entrarmos no arrebatamento. A noiva de Cristo, ela ascenderá antes que a ira chegue. Se você é o eleito, Deus vai esperar por você. Até que você seja selado, até que você seja ajuntado através desta palavra. Deus está a juntar o seu povo nesse último tempo. Todo leitor da Bíblia sabe que nós estamos a viver na última era da igreja. A era de Laodiceia. E não existe mais outra era da igreja. No fim desta era, é só o arrebatamento. Por isso o arrebatamento está à porta. O rapto está à porta. Mas para tal, você não vai entrar neste arrebatamento sem que seja selado. E o que vai te selar? O Espírito Santo. Como vai selar? Você tem que ser ajuntado. Ajuntado o quê? Através da palavra. A formiga eleita foi esperada. O caracol eleito foi esperado. Até o camaleão, que é mais lento, foi esperado. O cágado
foi esperado. Aquele era cagado eleito. E você, irmão? Você é eleito? Você foi escolhido para que fosse ajuntado por esta palavra? Por este os quatro cantos são travados. Esperar você para entrar, para sendo ajuntado. E depois do ajuntamento, serem conservados para o arrebatamento. Assim como o povo de Israel foi ajuntado no Gozen, para eles partirem para a terra prometida. Assim como Noé, antes da ira chegar, foi ajuntado na arca, com todos os animais eleitos. E é isto que vai nos levar para o arrebatamento. Irmãos, não foi Deus não disse a Noé, Noé, vai entrar na arca. Não. Deus disse o quê? Noé, vem na arca. Porque Deus estava lá. Você não pode ir à palavra onde não há Deus. Se Deus te chama, vem. Vira a palavra porque Ele está lá. Porque nós, Deus, encontramos Ele em sua palavra. Se você vai à palavra, é lá onde é lá onde o Deus está. Não ir à igreja. Amados. Ok. O que significa segurar os quatro ventos? Isso significa que o tempo foi prolongado. Você vai ver que o intervalo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra foi um intervalo muito pequeno. Foi um intervalo muito pequeno. Mas da Segunda Guerra para a Terceira Guerra que vai acontecer, o intervalo foi prolongado. Isso é assegurar os quatro cantos da terra, para que eu e você sejamos ajuntados pela palavra. A Bíblia diz que existem 3 ais, e 2 ais já passaram. Este primeiro ai é a Primeira Guerra Mundial. O segundo ai é a Segunda Guerra Mundial. Está a faltar o terceiro ai. Mas esse terceiro ai não vai acontecer enquanto a igreja, enquanto a noiva, os eleitos estão aqui na terra. Eles serão arrebatados, eles serão levantados, aí é quando a ira vai descer. Mas até então, está havendo o ajuntamento dos eleitos. Os escolhidos estão sendo ajuntados, não por um grupo de pastores, não pelo concílio das igrejas, não por um encontro fraternal, como dizem, um programa do governo, não, pela palavra. A palavra é que está a juntar os eleitos. Por que se alongou o tempo para o rapto? Se alongou? Será que se alongou para nós fazermos o que bem entendermos? Se alongou este tempo do arrebatamento para eu e você brincarmos de igreja? Se alongou este tempo de arrebatamento para fazermos os nossos deleites? Não, irmão. O tempo não foi alongado para eu e você brincarmos de igreja. Que você é bispo, então eu sou pastor nacional. Não. Não foi prolongado para isso. O tempo se alongou para vivermos como Ele quer. Foi alongado para salvar a noiva, para chamar todo o eleito. Assim como no tempo do dilúvio, até o caracol eleito foi esperado. O tempo foi alongado para eu e você sejamos salvos. Para eu e você sejamos selados para o arrebatamento. É por isso que foi alongado o tempo. Não para eu e você brincarmos de igreja. Não eu e você fazermos o que bem entendermos. Não eu e você conversarmos ou, sei lá, comermos o mundo assim como as pessoas dizem. Não. Mas para nos consertarmos. Mas para nos ajuntarmos. Mas para recebermos o selo de Deus. Lucas 21, 24, não é? Fala sobre os tempos dos judeus e os tempos dos gentios. Então, nós sabemos que agora esta é a era gentia. Deus virou os olhos para nós, os gentios que não somos judeus. E esta era vai terminar no arrebatamento. E o arrebatamento está próximo. Porque a Bíblia diz, quando você ver a figueira brotar, saiba que já é o tempo. E nossa figueira é o povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel estava lá disperso. E Deus levantou umas bestas, os Hitler, os Mussolini, o Adolfo Hitler, para fazer com que todo judeu voltasse na sua terra.
E eles voltaram. Agora a bandeira de Davi está de novo lá. Eles foram ajuntados também. Mas antes que Deus se vire para eles, Deus primeiro está a lidar com eu e você que não somos judeus. Mas para isso temos que ser ajuntados, temos que ser selados para o arrebatamento. Enquanto os anjos estão a segurar, vamos a Cristo. A palavra é o que nos une. A palavra é o que nos ajunta. Não é igreja, não é pastor, é a palavra que nos ajunta. Somos ajuntados para o quê? Para ser arrebatados, para ser conservados. Somos conservados aonde? Na palavra. É a palavra que nos conserva. Enquanto somos selados esperando pelo arrebatamento. Se você não ser ajuntado pela palavra, você está sendo ajuntado pelo povo, pelo grupo de igrejas, você está perdido. Você não vai ser arrebatado. Está havendo o ajuntamento dos eleitos, irmãos. A Bíblia é o que nos disse aqui. Deus ajuntando o seu povo. Deus ajuntando a sua igreja. Vamos ler Isaías 27:12 aqui. Já vou terminar. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até ao rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Estava a ver essa profecia? Quando Deus levantou o Mussolini, Deus levantou o Hitler, vingar os judeus, eles foram colhidos um a um para lá. E é o mesmo Espírito hoje, é a mesma palavra hoje, que está a juntar um a um na palavra para serem arrebatados, para sermos raptados. Não somos chamados em grupo, somos chamados um a um. Cada eleito é chamado à sua vez. Ele entra e é selado. Mateus 24:31 diz assim: e ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você vê isso? Ele quem? Deus. Enviará os seus anjos. Os anjos aqui não seres celestiais, mas os enviados, os mensageiros. Alguém que pode ser mesmo irmão. Deus pode te mandar. Se realmente você já está juntado na palavra e você está selado, Deus pode mandar você para clamar, para dar um rijo de clamor de trombeta. O que é a trombeta? É a palavra. Para juntar os seus escolhidos de todos os cantos. Existe um ajuntamento agora. A palavra é que está a juntar. Agora escute. Quero terminar falando da parábola do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, quando ele deu aquela parábola de joio e trigo na mesma machamba. E os seus servos disseram: podemos arrancar o joio? Jesus disse: não. Ou o Senhor daquelas terras disse: não arranquei os joios, senão vão arrancar também o trigo. Deixai que as coisas cresçam juntos, até que veremos no dia de colheita. O joio será amarrado em molhos para a queima, enquanto que o trigo será também ajuntado para o celeiro. Agora, neste tempo em que vivemos, está havendo esse ajuntamento desses dois grupos, dessas duas espécies, o trigo e o joio. Está sendo ajuntados, cada um no seu grupo. A política vem, ajunta igrejas com ideias diferentes, mas estão a usar a mesma Bíblia. A pergunta é: onde é que vocês encontraram isso? Se a Bíblia diz que duas pessoas não podem andar juntos sem que tenham algo em comum, e alguém saiu de uma outra igreja, que não vou, mas a igreja mãe, vocês conhecem, saíram lá dizer que somos protestantes porque estamos a protestar a igreja mãe. Estão a protestar, tudo bem. Hoje estão a voltar a se juntar num encontro ecumênico, num concílio ecumênico. O que é isso? Não é ajuntamento de um certo grupo aqui?
Não sei se esse grupo é de joio ou esse grupo é dos eleitos, mas o que eu sei, o que ajunta os eleitos é a palavra, não a política. Não a ideia de um homem, não um bispo, mas a palavra é que ajunta um a um. A palavra junta para o arrebatamento dos escolhidos, enquanto o joio também é ajuntado para a queima. Você escolhe. Irmão, dissemos que o tempo foi prolongado. É para você brincar de igreja? É para você chilar, como dizem por aí? É para você comer o mundo, prostituir-se, roubar e fazer tudo? O tempo não foi prolongado para isso. O tempo foi prolongado para eu e você sermos selados, para eu e você sermos ajuntados, para eu e você sermos conservados. É por esta razão que o tempo foi prolongado. Este tempo em que estamos a viver não é nosso tempo. É o tempo de prolongamento, para eu e você sermos salvos. Mas mesmo assim, com esse tempo de prolongamento, nós não queremos aproveitar. Nós não queremos ser selados. Nós não queremos ser ajuntados. Amados irmãos, este é o seu tempo. Medite nesta palavra. O ajuntamento dos eleitos. Os anjos já foram enviados. Os anjos já estão lá a clamar com o rijo clamor de trombeta, que é a palavra, para chamar cada um, para chamar, trazer cada um, cada eleito para se ajuntar. O que ajunta é a palavra, não a igreja, não pastor, não o ministério sei lá o que, é a palavra. Quando eles são ajuntados para o arrebatamento, para o rapto. Nós estamos próximos para o arrebatamento. Temos que aproveitar este tempo para nos ajuntarmos através da palavra. Não para brincarmos, não para afrouxarmos, não para dizer fomos dados mais esse tempo para fazermos o que bem entendermos. Não, irmão. Medite. Medite. Será que você, eu creio, cada um de nós já está ajuntado em um certo grupo. A pergunta é, você está ajuntado no grupo dos eleitos ou não? Está ajuntado ou no grupo do joio? Em que você está ajuntado? Ah não, irmão Noé, eu vou à igreja, eu sou dizimista, sim. Eu não disse que é a igreja que ajunta, é a palavra que ajunta os escolhidos, não a igreja. Temos muito sistema de igrejismo, temos muito sistema de religião. Não é isso. É a palavra. Medite. Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a todos. Este é o tempo de meditar. Medite a sua vida. Medita em o que você está se apegar agora. Está sendo o ajuntamento dos eleitos. Está existindo o ajuntamento dos escolhidos. E o que ajunta é a palavra. E a palavra está sendo pregada. O evangelho está sendo espalhado. Você quer fazer parte deste grupo? Será que você é o caracol eleito? Pode ser. Você é meio lento. Mas Deus vai te esperar se for você eleito. Por isso ele prolongou esse tempo. Não, você talvez um cágado. Sim, o cágado também ele disse, eu também vou chegar lá. Ele andou, eu também vou chegar lá, porque sabia que era eleito. O camaleão, que nós pensamos que é mais lento, ele também andava. Não, eu vou chegar, vou entrar na arca, porque eu sou eleito. E Deus esperou até que antes que o dilúvio chegasse. Deus prolongou por você. Este é o seu tempo hoje, para você se ajuntar aos eleitos, para se juntar aos escolhidos. Deus te abençoe. Amém.